Meu amigo literário, minha amiga literária, como vocês estão? Espero que bem, espero que tranquilos. Vamos conversar, gente, hoje sobre uma releitura, coisa que eu não costumo fazer, mas eu fiz, né, de tão bacana que é essa história. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre esse livro e vamos conversar então sobre As Possuídas do Ara Living, gente, nessa capa muito legal, eu achei muito linda, olha só, muito bacana mesmo. Vamos conversar então sobre a história, o livro, bem fininho, e duas adaptações que teve para o cinema, gente, para vocês terem noção de quão bacana que é essa história, que teve uma adaptação em 75 e uma em 2004 com um elenco de peso, tá? Mas vamos à história. Antes da história, na verdade, eu queria aqui mostrar para vocês que o Ara Livre ele é meio que um queridinho, eu acho, pessoal, porque ele tem várias obras adaptadas e ele tem uma escrita muito simples, muito direta, muito comum, assim, não tem nada demais. Mas acontece que as histórias eu acho que são bem criativas e é isso que chama a atenção, então, na obra dele. Então eu vou falar aqui para vocês as adaptações que já tiveram aqui, tá, gente? Olha só. O Beijo da Morte, O Bebê de Rosemary, sim, esse daí todo mundo conhece, né, gente? Os Meninos do Brasil, é bem conhecido também. Um Beijo Antes de Morrer, Invasão de Privacidade e Mulheres Perfeitas, que é esse daqui. Então, vocês vejam, vários livros adaptados, né? Desculpa, pessoal. Mas vamos lá. Essa história aqui, então, gente, se trata de um casal que tem dois filhos pequenos, né? É a Joana e o Walter, se eu não me engano, Walter, né? E eles saem de Nova York, então, e vão morar em Stepford, que é próximo a Nova York, mas assim, é um pouquinho mais afastado, é um lugar mais calmo, mais tranquilo, de classe média alta. Então, assim, a Joana, ela deve ter ali seus próximo de 30 anos, mais ou menos. Ela é dona de casa, ela é fotógrafa, mas assim, como passatempo, né? Não é nada assim profissional, ela até ganha algum valor ali quando ela tira algumas fotos e tal para uma galeria, mas não é nada assim muito profissional. E o Walter é advogado. Então, eles vão para essa Stepford e os dois são assim bem engajados com o movimento feminista, né? Tanto ela quanto o próprio Walter também, né? Ele super apoia assim as ideias dela e ela é toda envolvida então com a Liga Feminina e tal. Ah, ok, vão para lá, né? Saem daquele burburinho de Nova York, aquela loucura toda, né? E vão para esse lugar mais afastado. E detalhe, toda a história é do ponto de vista da Joana, né? A gente não sabe a visão dos outros personagens, do próprio marido dela. É tudo pelos olhos dela que a gente tem essa história contada para nós, então, né? Tá, ok, eles chegam lá no lugar, muito bonito, muito bacana. Só que as esposas de lá são mulheres perfeitas, todas, né? Tirando duas exceções só. Elas têm corpos perfeitos e elas se vestem com aquelas roupas legais, gente, da década de 50, aquelas luvinhas, aqueles vestidos, sabe? Bem marcando a cintura, assim, né? Com o peito, assim, né? Bem pra cima e tudo. E são todas assim, usam chapéu, são muito elegantes, né? E são mulheres que vivem pra casa. Elas passam o tempo inteiro, da manhã à noite, cuidando da casa, cuidando de filho e cuidando de marido. Elas não fazem nada além disso. E aí a Joana, claro, né, envolvida com o movimento feminista, começa a ficar meio revoltada com aquilo ali. Claro, ela não tem nada que ver com a vida dos outros, gente. E até o marido vai para uma associação masculina que tem em Stepford, que é só para homens, e ela fica indignada. Só que assim, ela também não tem nada que ver com isso, ela que faz um movimento feminista lá então, né? Só que a coisa é exagerada, então assim, eu até dei motivo para ela de realmente se incomodar com aquilo ali, porque é uma coisa fora do normal.
né? Não é uma coisa natural, é muito forçado aquelas mulheres, muito, muito perfeitas demais, só se preocupando com a casa. Elas não se preocupam nem com elas mesmas. Então o Walter começa a frequentar essa associação masculina, né? Só para homens e tal. E ele diz que não, eu tô lá, mas com o tempo eu vou colocar na cabeça deles de que as mulheres têm que participar também. Olha só, então pra que ir lá participar se quer mudar? Deixa os caras fazer o que eles querem, né? Tá, mas tudo bem. Gente, é que pra mim, a menor minoria, já dizia, acho que a Ayn Rand, a menor minoria é o indivíduo. Cada um faz o que quer da sua vida, tá? Então no começo isso me incomodou um pouquinho, mas depois tu vai vendo que é muito forçado mesmo toda essa situação e aí realmente a Joana tem motivo de estar revoltada com tudo isso. Ok, ela já não começa a gostar muito do lugar, mas ela conhece uma amiga, a Bob. E a Bob é assim que nem ela, sabe? É casa bagunçada, tem os interesses dela, a Joana também tem o interesse dela pela fotografia, e as duas ficam então indignadas com todas essas mulheres perfeitas que tem em Stepford. E elas conhecem uma outra mulher, né? Porque elas começam a visitar todas, tentando criar um movimento feminista ali, ou alguma associação, e as mulheres não querem saber. Ah, eu não tenho tempo, eu preciso arrumar a casa, eu preciso cuidar do meu marido, eu preciso cuidar dos meus filhos. Então, assim, elas começam a ficar bem chateadas com aquilo e encontram outra mulher, a Charmaine. E a Charmaine é assim também, que nem elas, assim, é muito rica. Então ela passa o dia bebendo, jogando tênis, não tá nem aí pro marido, sabe? Azar é do marido, não sei onde é que ele tá, nem quero saber. E as três então começam a se dar muito bem, porque são as únicas exceções ali do lugar, né? E o Walter começa a cada vez frequentar mais assiduamente a associação masculina. Ele tá indo quase todas as noites para lá. Aí ela pergunta o que acontece, o que se passa, e ele diz que não, a gente só se encontra para beber, para conversar, para jogar, né? Jogar xadrez, enfim, coisas assim, nada demais. E elas começam ali, né, as três vivendo ali mais isoladas do que as outras mulheres. E até que chega um dia elas vão visitar a Charmaine, e a Charmaine virou mais uma das mulheres perfeitas. Aquela mulher que não tinha nada a ver, super envolvida com astrologia e tudo assim, largou de mão, colocou os livros de astrologia tudo fora, mandou detonar a quadra de tênis para fazer não sei o que pro marido. E aí elas, o que aconteceu? Tu virou mais uma delas. E ela, não, eu tava sendo muito egoísta, porque eu só tava pensando em mim. E aí elas começam a ficar com a pulga atrás da orelha, elas acham então que ali tem alguma contaminação na água, no ar, porque chegando na cidade tem assim uma rodovia cheia de indústrias de tecnologia. E elas acham que tem alguma coisa que está sendo jogada na água que está modificando as mulheres, porque não é possível que isso, né, esteja acontecendo com todas elas. E aí elas começam a investigar, mas não encontram nada nessa água. E os homens da associação, que são os homens de Stepford, todos eles são ou foram grandes empresários do mundo da tecnologia. Um trabalhou na Disney. Então, assim, são homens envolvidos com tecnologia de ponta. Mas, né, elas ficam meio assim, meio desconfiadas, mas não tem como provar nada e nem desconfiar do que está acontecendo, na verdade. Até que chega um ponto que a Bob também se transforma. E aí é a gota d'água para Joana. Ela vai lá visitar a Bob, que a casa era quase um chiqueiro. E chega lá, a casa tá perfeita, e a Bob passando café, ilustrando e não sei o quê. E a Joana, ai, quero conversar contigo. Ah, você quer um cafezinho? Não, eu quero conversar contigo, o que tá acontecendo? Tu te transformou. Ah, mas eu posso te servir um bolo, eu posso te servir um chá. Então a Joana fica louca com isso, quer se mudar. E o Walter, né, tá, então a gente pode se mudar, mas tu vai fazer o seguinte, primeiro tu vai num psiquiatra, porque a gente investiu muita grana aqui, a gente tem as crianças no colégio e tudo,
e porque tu acha agora que as mulheres são boas donas de casa e isso é horrível, tu quer simplesmente sair daqui. Aí ela concorda, ela vai visitar essa psiquiatra, né, pra ver o que tá acontecendo com ela e tal. E eu paro de contar a história por aqui. E o detalhe, assim, gente, é que, como eu disse pra vocês, a gente tem a história da visão da Joana. Então a gente não sabe se eles foram pra lá, se o Walter já sabia que a cidade era daquele jeito, se ele já tinha noção do que acontecia ali, por isso que ele foi pra lá, né? Porque no começo ele era bem assim apoiador das ideias dela, do feminismo e tal, pra Frentex e não sei o quê. E aí com o tempo ele meio que, seria bom se de vez em quando tu passasse pelo menos um batom, ou então, tu podia se dedicar um pouquinho mais à casa, sabe? Ele meio que começa a mudar assim a visão de mundo dele também. Tá bom, gente? Uma história muito legal, muito bacana mesmo. E quanto aos filmes, gente, o filme de 75, ele tá bem fiel, tá? Ele tá bem fiel, bem legal mesmo, aquele filme dos anos 70, eu acho super bacana, sabe? Dos filmes dessa década. E no final ali a gente tem uma certa ação no filme, porque ele é todo um suspense, né, que prende a gente, e no final tem uma ação ali, porque ela foge, ela despiroqueia, né, gente, com aquela situação toda. E no filme tem no final, então, essa parte, assim, né, de ação, mas é diferente, né, é com um outro tipo de acontecimento, mas fora isso tá bem fiel. E o filme de 2004, eu quero ler aqui pra vocês o pessoal do elenco, um elenco de peso, gente. O filme de 2004, assim, ele é uma comédia, tá? Eu não sou muito de comédia, mas achei legal até o filme. E ele mantém a estrutura de que em Stepford as mulheres são donas de casas perfeitas, né? E aí vai a Joana pra lá com o marido e não tá muito fiel assim com os personagens, os acontecimentos, mantém mais essa estrutura básica mesmo, né? Até o final é completamente diferente do filme de 2004. E o que eu ia até falar pra vocês, que no filme de 2004, o personagem, o marido, tá bem descaracterizado, assim, sabe? E o de 75 também, porque eles estão, assim, parecendo mais machistas, assim, mais homens normais, assim, sem se envolver em história de feminismo e tudo, sabe? E no livro não, no livro ele é bem parceiro da mulher nessas questões, assim, e no filme eles estão até um pouquinho rabugentos, tá? Tá um pouquinho diferente, então, o marido da Joana nos dois filmes. E aí o de 2004, que é meio comédia, olha só, gente, que elenco bacana, por isso que o filme ficou bom também, né? É com a Nicole Kidman, que tá muito bonita, o Matthew Broderick, a Bette Midler, fazia tempo que eu não via ela em filmes, o Christopher Walken, gente, aquele cara, aquele bem brancão, assim, com olho bem azul, eu acho ele muito legal, e com a Glenn Close, gente, um elenco bem bacana mesmo. E é isso, gente. Fica aí, então, a dica das Possuídas. Vocês vão encontrar como Esposas em Conflito, Esposas Perfeitas, as esposas de Stepford, Stepford Wives, tá? São aí os títulos, né, que tem dos filmes, das adaptações. Eu gostei muito, é um livro simples, né, não tem nada de demais, assim, mas fica pelo suspense e pela criatividade, que nisso o Ira Levin é mestre, gente, tá bom? E acho que tá bem fácil de encontrar esse livro aqui nos sebos aí da vida. Nos vemos no próximo vídeo.